Bom dia aos do dia, boa tarde aos da tarde, boa noite aos da noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, né, ao canal Ponderando com Caju, para nós continuarmos a tratar de nossos assuntos de economia, de gestão e de finanças pessoais. Hoje, meus queridos e minhas queridas, eu vou dar sequência aos pedidos dos meus alunos, e sendo um pedido do aluno, o Cleiton Nepomuceno, que até num trabalho anterior pediu que eu fizesse uma breve exposição a respeito das bolsas de valores, eu fiz. E também ele pediu que eu falasse a respeito do Barão de Mauá. O Barão de Mauá, ele é uma figura das mais importantes que tem para o desenvolvimento econômico brasileiro. E ele é tema de abordagem minha na disciplina de Economia Brasileira Contemporânea. Justamente quando eu quero tocar no tema das transformações que o Brasil vai passando e das dificuldades que são enfrentadas nestas metamorfoses, que muitas vezes contrariam toda uma situação, e uma situação que já está colocada às vezes até de séculos. E esse tema e essa pessoa cai muito bem nessas transformações que o país viveu. E a fonte principal de conhecimento aí é o livro Mauá, o empresário do Império, de Jorge Calder, e é justamente esse livro que dá origem ao filme Mauá, o Imperador e o Rei, de Sérgio Rezende. Então, eu até gostaria, vou passar uma lição para vocês, que para vocês poderem aproveitarem melhor essa exposição, que vocês assistissem o filme Mauá, o Imperador e o Rei, de Sérgio Rezende, que está aqui nesta inscrição, que eu acho que é possível ver, e vocês podem assistir este filme no YouTube. E daí vão poder também, ao mesmo tempo que assistirem esse vídeo, vão fazer as ligações com essa exposição minha agora. Bom, a primeira coisa é que a figura do Barão de Mauá, ela é muito importante pelo fato de ser um capitalista, e um capitalista industrial. E muitas vezes essas pessoas, elas são envoltas até numa aura de heroísmo, de figuras extraordinárias. E não vou negar o mérito que ele teve, porque ele foi realmente muito talentoso. Uma pessoa de talento extraordinário, fora do comum, sem dúvida. Mas nós precisamos contextualizar a época em que ele estava, a situação em que ele viveu, para nós fazermos uma dimensão verdadeira do ser humano. Senão, nós vamos transformá-lo numa espécie de super-homem, em que a figura desse grande capitalista vale tudo e os outros não valem nada. Então, hoje, vamos expor um pouco a respeito do Barão de Mauá, e não se esqueçam de ver o filme no YouTube. Muito bem. O filme, ele mais ou menos vai começar quando um menininho, ele perde o pai. E perde o pai, fica órfã, a mãe decide se casar, e o novo marido não quer filhos do esposo já falecido. E essa criança tem como destino ir para o Rio de Janeiro. Mas isso não é apenas um acaso,
porque essa família de estancieiro do Rio Grande do Sul era uma família que fornecia produtos alimentícios, notadamente charque, para o Rio de Janeiro, e que ia por navio. E esse navio era comandado por um capitão que trabalhava para o maior comerciante, ou um dos maiores comerciantes atacadistas do Rio de Janeiro, que era o Pereira de Almeida. E isso tem uma importância porque quando o jovem menininho, quando o menininho sai da casa dos pais por uma sugestão do tio para ir para o Rio, ele não vai para a casa de um comerciante pequeno ou qualquer. Não. Ele vai para a casa de um dos grandes comerciantes do Rio de Janeiro, do atacado. E esse comerciante, ele era especializado, né, digamos assim, no comércio de escravos. Ele era um dos grandes traficantes do Rio e tinha fortuna desse comércio, que ele era mal visto até pelas pessoas, porque era um comércio de seres humanos, porém era o que dava lucro e era o mais lucrativo de todos. E isso nós podemos falar mais ou menos em início do século XIX, que é quando o pequeno Irineu ele vai para o Rio de Janeiro. E isso acontece também por mais um motivo, porque o pequeno Irineu ele tem uma educação diferente que tradicionalmente as famílias queriam dar aos seus filhos. A mãe dele, a dona Mariana, não sei por que cargas d'água, decidiu e quis que seu filho aprendesse a ler e a escrever. E o menino se saiu muito bem, aprendeu rapidamente e se mostrou muito talentoso. E na hora que foi preciso dar um destino a essa criança, ela preferiu que ele fosse para o Rio de Janeiro aos encargos do tio, porque lá ele teria um destino diferente de ser um fazendeiro, porque naquela época, pelo fato de Irineu, já tão pequeno, saber ler e escrever, ele estaria entre mais ou menos 3% da população. Quer dizer que mais ou menos uns 97% da população não sabia nem ler nem escrever. Isso era um privilégio dos grandes fazendeiros. As pessoas mais simples, especialmente as do Rio Grande, qual era a escola dela? A escola era saber lidar com gado. Esse era o futuro. Tudo bem. Aí, Irineu já vai ser bastante diferente em termos de pessoa. Muito bem, ele vai para o Rio, vai trabalhar com Pereira de Almeida e fica com ele durante muitos anos. Ele vai mais ou menos com uns 10 anos e vai trabalhar lá com o Pereira de Almeida, auxiliando como um auxiliar, digamos, de escritório, como um office boy, mas ele é um menino muito aplicado e ele percebe que para ele ter sucesso, ele vai ter que se dedicar com profundidade, com fervor àquele seu ofício, porque ele não tem outra saída. Ele não vai poder voltar para a casa dos pais, então ele precisa enfrentar.
E ele abraça essa profissão de caixeiro. E como ele sabia ler e escrever, e era um menino muito inteligente, ele vai se aprofundando nos ofícios e chega a ser o guarda-livros da firma. E como guarda-livros dela, ele vai tomar contato não somente com a escrituração contábil, mas também com todas as ligações comerciais que tinha o português Pereira de Almeida, que era o seu patrão, com os outros. Então aí ele já vai com os outros grandes comerciantes, com as outras casas comerciais, e perceber como que eram esses entrelaçamentos. E aí isso vai fazer dele um profundo conhecedor do comércio e das dívidas que são levantadas, dos usos, dos costumes do Rio de Janeiro. Até que chega um momento em que esse menino ele vai tomar uma decisão na sua vida, porque o português, o Pereira de Almeida, ele está prestes a quase falir. Porque não obstante ele ter uma fortuna, naquela época, no Rio de Janeiro, os traficantes de escravos, eles também tinham uma ligação muito forte com a coroa, com o império. E nós temos um momento de transição naquela ocasião, em que o Brasil estava deixando de ser uma colônia para ser um país independente. E conforme as decisões que esse grande comerciante atacadista tomasse, poderia ser desastroso para ele e os seus negócios. E Irineu, o que ele consegue? Ele consegue, com muito talento, e isso aparece no filme, preservar os bens de Pereira de Almeida. Consegue fazer isso, fazer com que ele não perca tudo. E ele fique pelo menos com as coisas mais preciosas que ele tinha, que uma delas era a fazenda. E daí o Irineu ele realiza essa transição, muito jovem, talvez na faixa ainda na adolescência, 15, 16 anos, e tem sucesso nisso. E ao mesmo tempo que ele consegue liquidar as dívidas, cobrar os devedores do seu Pereira, o que acontece? Ele também vai conhecer o maior credor do Pereira de Almeida, que é justamente um grande atacadista, porém inglês. Inglês não, ele não era inglês, era escocês, né? Mas no final das contas, ele transacionava com a Inglaterra, que era o Carruthers. E daí, quando a empresa de Pereira de Almeida está sendo liquidada, ele providencia para se transferir de Malicuia para o seu novo emprego, saindo de um comerciante atacadista português para um maior ainda, que era o inglês, que eram, na verdade, quem dominava o comércio. Porque estes, sim, eram os grandes comerciantes que davam, por assim dizer, as tintas e tinham um poderio extraordinário dentro do império, que eram os ingleses. E lá, com os ingleses, o pequeno ele vai aprender a manipular e a entender o funcionamento de uma das coisas mais importantes dentro do mundo das finanças daquela época, e para o qual não tinha nenhuma regulação, que é lidar com o câmbio.
a cotação entre a libra esterlina, que era a moeda da época, e o mil-réis. E justamente nessas transações, que ele também tinha que converter para a libra, e a libra era dividida em shilling e pence, que ele vai dominando isso também. E o que acontece? Ele vai ter um novo aprendizado com esse atacadista, o Carruthers, e vai entrar em contato com um novo mundo, um novo universo, muito diferente do que era com o português Pereira de Almeida. O Irineu, ele também claro, já se destacava por saber ler e escrever, e ele também tinha uma particularidade, ele gostava muito de leitura, gostava muito de ler. E lá com o Carruthers, ele vai aprender o inglês e vai dominar essa língua. E vai ler e escrever com fluência em inglês. E, inclusive, vai ler os grandes economistas no original da época, que eram Adam Smith, autor da Riqueza das Ações, das Nações, e um outro economista inglês, que era David Ricardo, autor dos Princípios de Economia Política. E ele, praticamente, como se diz, se converte a este receituário neoliberal, e já tendo, por exemplo, uma série de vantagens, porque não somente dominava o mundo contábil, começava a entrar nas literaturas e ter uma intimidade muito maior com o seu chefe, que era o Carruthers, que acaba tendo e conquistando a confiança do seu chefe. E passa não somente a dominar o negócio de Carruthers, como se revela um grande talento na resolução dos problemas, fazendo excelentes negócios para o escocês. E daí o escocês ele acumula uma fortuna muito grande e decide que vai largar, deixar o Brasil e deixar no comando dos negócios esse menino. E isso também aparece com nitidez no filme Mauá, o Imperador e o Rei, no momento em que o Carruthers ele vai se desfazer. Não se desfazer dessa empresa, claro que não. Ele vai deixar no lugar uma pessoa da sua confiança e ele volta lá para a Escócia e vai viver de dividendos que o Irineu iria proporcionar e iria transferir para ele. Pois bem, agora o Irineu ele continua tendo muito sucesso e ele entra em contato com esse novo mundo da Inglaterra, do comércio, das leituras, e ele se vê embebido por isso e se apaixona, poderíamos até dizer por isso. E ele vai também fazer uma viagem para a Inglaterra, em que ele vai ele vai ser recebido por um amigo dele que morava em Londres, o Reinel de Castro. No filme mostra como se fosse o Carruthers, mas não é. Não é o Carruthers, é o Reinel de Castro. E lá o Reinel de Castro vai mostrar, por assim dizer, as maravilhas de Manchester, que na verdade eram as fábricas que estavam se desenvolvendo. Não obstante, não houvesse praticamente uma maravilha, porque os trabalhadores, operários, naquela ocasião, comeram o pão que o diabo amassou na Inglaterra. A diferença para os escravos é que eles poderiam lutar por seus direitos, né? E isso eles fizeram. Os operários ingleses lutaram bravamente nos seus sindicatos, as trade unions,
e foram conquistando, fazendo conquistas sociais. Muito bem. E voltando da Inglaterra, o nosso querido Irineu Evangelista, que é o Mauá, ele toma a decisão que ele vai para o mundo da indústria. E qual a indústria? O que acontece com o Irineu? Ele já está mais, já é moço, já tem mais seus 20 e poucos anos. Ele decide vender a empresa comercial, fica com a parte dele, o restante paga o Carruthers e ele vai comprar a Ponta de Areia, que era um pequeno estaleiro, por sinal tocado por escravos. E ele absorve essa empresa, compra com os escravos, paga caro por isso, muito caro, porque havia os escravos comuns, cujo preço era 350 mil réis, mas para estes, eles 350, 330 mil réis, mas eram 28 escravos que ele vai pagar mais ou menos 750 mil réis cada um. Por quê? Porque esses escravos, eles eram especializados em tarefas que os brasileiros não sabiam fazer. Porque o trabalho era algo indigno. O trabalho era a coisa dos pretos, indigno dos brancos. E a escravidão deixou a mancha no trabalho como sendo algo inferior, indigno das pessoas. Então foi mais uma das chagas que a escravidão deixou para o país, o fato de depreciar o trabalho. Mas aí é essa Ponta de Areia que vai ser a grande indústria de Mauá. Mas acontece que havia aí um problema, que ele estava num ramo que ele vai lidar com navios, porque era um estaleiro. E quem é que vai ser o seu cliente? Daí, uma das tarefas que apareceu para Irineu foi canalizar o Rio de Janeiro e canalizar o rio Maracanã. E os tubos de ferro para fazer esse trabalho de saneamento iam ser feitos pelo seu estaleiro. E aí que Mauá tem a sua primeira arrancada, porém fornecendo e realizando esse trabalho para o Império. Então, na verdade, ele vai ser o primeiro grande dependente do Estado. Por que isso? Porque Irineu toma uma decisão de ser industrial num país escravocrata. Se o país é escravocrata, escravo não compra. Então a circulação de riquezas, principalmente em moeda, ela é muito pequena. Então o Brasil não é um país de compradores, ele é um país de escravos. Então, na verdade, quando ele fez isso, aí no livro não revela se é consciente ou não. Por falar em livro, deixa eu até mostrar para vocês, né? O livro é este aqui, né? Mauá, Empresário do Império, e bárbaro, excelente. E quando Mauá toma essa decisão do estaleiro num país escravocrata, ele não tem um mercado consumidor. Na verdade, o seu grande cliente vai ser o Estado, vai ser dependente dele. E dos ministérios e dos gabinetes que vão dirigir esse Estado. Muito bem. Ele faz a canalização do Maracanã, termina a obra e não pagam ele. Que não queriam, achavam que alguns dos ministros, porém, quer dizer, o ministério daquela época, porém há uma troca de ministério e surge um outro ministro, um primeiro-ministro, que é na verdade o chefe de gabinete,
que toma uma decisão favorável a ele de pagar o que ele devia. Então aí nós vamos ter o primeiro ponto de ascensão de Mauá. Mas Mauá, ele vai ser sempre muito combatido e vai ter muitos insucessos, porque, na verdade, o seu grande inimigo aparece no filme uma pessoa, que é o Visconde de Feitosa. Mas no filme, esse Visconde de Feitosa é uma ficção, porque ele não existe, na verdade. Esse Visconde de Feitosa, ele simboliza a situação que Mauá tinha que enfrentar, que era um mundo profundamente ligado à produção agrária, ao latifúndio, à escravidão, e o mundo que Mauá queria construir era ligado à indústria, ao assalariamento. Queria chocar, ter um choque, praticamente um curto-circuito, contra aquele mundo escravocrata, que era o Brasil. E nesse ponto, o Feitosa, que aparece no filme, simboliza muito bem. O Feitosa é uma simbolização. Aquele personagem Feitosa, na verdade, não existe praticamente, digamos, um real como está descrito no filme. O mais próximo do Feitosa, na descrição do livro, foi o Visconde de Itaburaí, que foi o Joaquim Torres Homem, que este sim, ele teve uma atuação que quando Mauá funda um banco, e esse banco está indo muito bem, recebendo o dinheiro captado dos traficantes que não podiam mais traficar escravos. Nós já estamos lá por 1850 e poucos. E é com esse dinheiro que Mauá vai financiar essas empresas que são praticamente visionárias. Porém, o Torres Homem vê aí um grande perigo para aqueles que são escravocratas. Porque representa, se aqueles negócios todos derem certo, um desvio de conduta do que se achava como mais certo. O que era as fortunas daquela época? Era ter fazenda, plantar café e estourar os negros na lavoura para que eles dessem lucro. E a proposta de Mauá destoava disso. E o Feitosa, na verdade, o Torres Homem, esse que era o verdadeiro, sentiu isso e conseguiu fazer com que o Banco de Mauá retrocedesse e expulsou o Mauá desse setor financeiro. E foi justamente aí que é essa atitude que vai marcar principalmente a derrocada do Mauá, que foi um fato muito mais grave do que quando o imperador pediu que Mauá fosse para o Uruguai para fazer uma intermediação financeira no país, financiar inclusive uma guerra. Só que lá no Uruguai, essa guerra é ganha. É ganha por quem Mauá está financiando. Então Mauá, ele sai riquíssimo de lá. Riquíssimo. No filme diz quase dono do Uruguai. E é verdade, quase dono. Porém, quando o Torres Homem liquida com o Banco de Mauá, no Brasil, na verdade, este é o começo do fim de Mauá. Porque ele perde a sua fonte de financiamento, porque ele não podia contar com o Império, porque o Império ia depender de quem era o grupo político naquela época para pagar as coisas que o Mauá fazia.
Então, o que eu quero dizer é que Mauá, ele acumula uma fortuna extraordinária, perde também essa fortuna, paga todos os seus credores, não morre na miséria, ele continua como um dos homens mais ricos do país, morre como um dos homens mais ricos do país, porém, o seu inimigo não foi praticamente o imperador ou apenas o Torres-Homem simbolizado pelo Visconde de Feitosa. Foi, na verdade, toda uma situação de profundo atraso e ignorância ligado ao mundo escravista que impedia que o próprio capital pudesse se expandir de uma maneira mais ampla e mais escorreita, mais fluida, como se diz, né? Mais fluidez, mais facilidade. Então, ele, na verdade, Mauá lutou contra toda uma estrutura econômica e social, que somente vai permitir realmente que ela deslanche da abolição para frente, quando as indústrias realmente vão poder crescer muito mais por causa do assalariamento. Porque quando existe salário, o trabalhador pode comprar, as pessoas podem comprar. E isso é que desenvolve a indústria. Não existe indústria que se desenvolva se trabalhadores, se o povo não tiver salário. Essa foi uma das grandes lições que eu tirei deste livro e do filme, porque o filme foi muito fiel ao livro, embora tenha determinados aspectos, determinadas situações que são ficcionais, que ele inventou, que são invenções dentro do filme, mas são, como se diz, boas invenções para se entender uma época. E para finalizar, inclusive, houve uma coisa depois que até o Mauá, ele se arrepende depois, está no próprio livro, né? Porque Mauá fez o imperador pegar no cabo de enxada. Vejam vocês, não foi nem cabo de enxada, foi a pá, né? Mas isso foi considerado uma desfeita, uma desonra naquela época. Então, meus queridos e minhas queridas, fiz uma brevíssima digressão sobre o livro muito rico do Jorge Caldeira, que merece ser lido. E eu vou me despedindo de vocês, agradeço a atenção e conto que vocês assistam o filme Mauá, o Imperador e o Rei. Muito obrigado e nós nos veremos em outra ocasião. Até!